Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Temos estudado, nos baseado pelos apontamentos da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira sobre a mente de Cristo. Esse é o tema geral. E já chegamos à unidade 2, que diz experimentando a liberdade em Cristo. Hoje vamos ver a lição número 3, que se intitula Cristo lhe dá liberdade. Vamos conhecer o alvo da lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição como um todo. Então, ao final, você deverá entender que a verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo. Vamos estudar, conhecer os propósitos agora no sentido do saber. Ao final, você entenderá que em Cristo não há mais condenação. Agora, o propósito no sentido do sentir. Ao final, você deverá perceber que viver em Cristo significa o quê? Ser livre do pecado, da culpa e da escravidão espiritual. Conhecer agora os propósitos no sentido do agir, que eu coloquei 2. Ao final do estudo, você deverá viver diariamente essa liberdade através da mente de Cristo. E o outro é priorizar sempre o reino de Deus sobre as demais coisas. Ok, antes de começarmos esta lição, nós precisamos considerar que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em sermos livres do poder do pecado e livres para viver a vontade de Deus. Muitos no mundo, confundem liberdade com libertinagem, tornando-se assim que escravos, de suas paixões e desejos desenfreados. Mas Jesus nos oferece algo maior, liberdade para viver em paz com a mente renovada nele. Tudo bem? Então oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento para entendermos essa palavra, Deus, e também abre nossos olhos espirituais para enxergarmos a verdadeira liberdade que só Cristo pode nos dar. Pai, que possamos nos manter nesse caminho, Senhor, que ajuda-nos, Senhor, permanecer firme nesse intento, nessa verdade, Pai, e a vivermos, Senhor, para a glória do teu nome. A oração, Paizinho, que eu te faço, e a faço no nome de Jesus. Amém. Vamos então agora conhecer os versículos-chave da nossa lição de hoje. Começamos por João, no capítulo 8, verso 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora vamos aos versículos de Gálatas, primeiramente 5, verso 1, a parte inicial só, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Em seguida, Romanos 8, 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E 2 Coríntios, agora no capítulo 3, verso 17, parte final, que diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo nos lembra que a verdadeira liberdade, ela não está em nós mesmos e nem tampouco nas circunstâncias externas,
mas está na presença do Espírito do Senhor. Glórias a Deus, onde o Espírito se faz presente, o medo se desfaz, né? A opressão cai por terra, que mais? E a mente, como é que ela fica? Ela encontra, né, descanso, ela encontra paz, né? Mas o mundo já vê tudo diferente, porque ele chama de liberdade o quê? A possibilidade de se fazer o que quer. Veja, mas isso muitas vezes resulta na escravidão do pecado, né? Já o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos dá uma liberdade, nos oferece uma liberdade diferente de ser quem somos, chamados para ser em Cristo, ou seja, liberdade para adorar, para servir, para amar, né? Para viver com a mente o quê? Transformada e o coração cheio de paz. Viram a diferença? Agora vamos a algumas reflexões aqui que eu vou fazer. E você, se sente verdadeiramente livre? O que é liberdade para você? O mundo fala muito de liberdade, né? Mas o que é ser verdadeiramente livre? A Bíblia, ela diz que só Jesus pode nos libertar de verdade, né? Conforme nós vimos nos versículos que eu li há pouco, dos textos base dessa lição. Então, nessa lição de hoje, nós vamos entender como Cristo nos dá liberdade, tá? E também o que isso significa. O que isso significa para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária. E também veremos que ter a mente de Cristo é fundamental para vivermos essa liberdade. E vamos então iniciar pela liberdade do pecado. Por quê? Antes de Cristo, como é que nós estávamos? Antes de receber Cristo no nosso coração, nós estávamos presos no pecado. Então, abram a Bíblia de vocês, se puderem, em Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler do 20 ao 22. Porque, respeitando, né, as diferentes versões, diz o seguinte, a mensagem é a mesma. O 20, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam que livres em relação à justiça, a justiça de Deus. Naquele tempo, Paulo indaga aqui, naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. O 22 agora. Agora, porém, prestem atenção, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, palavras de Paulo. Até agora me fez lembrar que Cristo diz o quê? Já não vos chamo servos, mas de amigos, né? Então, nós somos amigos de Cristo, nós somos filhos de Deus. Mas voltando aqui às palavras de Paulo, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Oh, glórias a Deus! E de acordo com esses versículos que eu acabei aqui de ler, Cristo, né, nos liberta não somente apenas da condenação, mas, quando recebemos, lógico, né, como nosso Senhor, Salvador, mas também nos liberta do pecado, do domínio do pecado, e ainda nos chama a viver em santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém poderá ver
a Deus, não é verdade? Muito bem. Porém, há cristãos que ainda não entenderam que estão livres. Há cristãos que ainda não entenderam que estão livres, vivem em prisão de portas abertas. O inimigo tenta a todo custo manter essas pessoas presas à culpa. Mas devemos saber, preste atenção, nós devemos saber que em Cristo não há mais condenação. Aleluia! A culpa não nos define mais. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Tudo bem? E aí eu pergunto, você tem vivido com culpa por erros do passado? Se a sua resposta foi sim, leia Romanos 8:1, que diz o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode se livrar dessa culpa, tá? Porque nós fomos perdoados. Nesse instante também alguém poderia pensar ou até me perguntar, se estivesse próximo a mim, como devo agir então? Como eu devo agir? E aí a gente lembra de Paulo, quando em Romanos 12:2 ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, pela renovação da vossa mente, até aqui, né? Então, a resposta que eu daria à pessoa que me perguntasse como eu devo agir, eu não consigo me livrar da culpa, renove a sua mente. A resposta é essa, é renovar a mente e crer na sua nova identidade em Cristo. Você está em Cristo e é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, creia na nova identidade que você possui, ou melhor, todos os cristãos possuem, né? Não é verdade? E nós devemos também atentar que liberdade, de jeito nenhum, é licença, né, para pecar novamente, mas poder para viver em santidade. Tudo bem? E se abra, o que diz Gálatas 5:13? Gálatas 5:13 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Aí ele continua o versículo, até aí. Não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Tudo podemos, mas nem tudo convém, né? A gente vai lembrando, né, dos versículos. Então, a verdadeira liberdade é viver o quê? Segundo o Espírito, né? Não segundo a carne, de jeito nenhum. Em outras palavras, liberdade não é fazer o que quiser, mas é viver o que Deus quer. Tudo bem? Gálatas, eu acabei de ler em 5:13, segundo Gálatas 5:13 que eu acabei de ler. Você tem dado liberdade para o Espírito guiar sua vida? Pense nisso, né? Pensem direitinho, porque nós devemos lembrar que agora o nosso referencial de vida passou a ser Cristo, né? Antes era o mundo, mas agora é Cristo. E aí a gente lembra o quê? Que a mente de Cristo é uma mente livre. E assim deve ser a nossa mente também, tá? Por quê? Porque ter a mente de Cristo, então, eu poderia dizer, Paulo não disse que nós temos a mente de Cristo? Então, afinal, ter a mente de Cristo é pensar como ele pensa. Tudo bem? 1 Coríntios, em 2,16, Paulo afirma lá, pois quem conheceu a mente de Cristo que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é pensar como ele pensa, né?
E também ter a mente de Cristo é viver com confiança, perdão, propósito e viver em obediência, né? Confiança de que nunca nós estamos sozinhos, perdão porque devemos perdoar, fomos perdoados, né? E assim devemos agir, igual o nosso mestre nos ensinou. Viver com propósito de priorizar o reino de Deus sobre todas as demais coisas e também de levar as boas novas de salvação aos perdidos e viver em obediência, né? Aqueles que me amam são os que me obedecem, Cristo falou, em obediência. A pergunta agora é a seguinte: como cultivar, né, essa mente, a mente de Cristo diariamente? O que vocês acham? Através da palavra de Deus, da meditação constante, a palavra, através da oração constante, né, também, e vivendo, aí vocês têm que lembrar da primeira aula, né, que eu dei dessa segunda unidade, que era sobre a mente desordenada. Lá foi falado que também tem que haver estado de prontidão e vigilância. Para quê? Para não cairmos nas armadilhas da tentação da carne e também para não cairmos nas armadilhas do inimigo, né? Então temos que orar, meditar na palavra, né? Estado de prontidão mental e vigilância. Orai e vigiai, né? Todo o tempo. Tudo bem? E também na aula 1, na primeira aula que eu dei da unidade 2, também lá eu disse o quê? Que os nossos desejos carnais, eles podem entrar em conflito com os desejos espirituais, né? Com os desejos espirituais, travando em nós o quê? As lutas mentais. Lembra que eu falei isso na aula? Tá até gravada, é uma videoaula aí, né? Que fala da mente desordenada. E quando isso acontece, isso que é mesmo, quando os desejos carnais entram em conflito com os desejos espirituais, a nossa mente desordena, né? E pode levar a quê? A consumação do pecado, que não convém a nenhum cristão. Tudo bem? Para isso não acontecer, o pecado ter domínio sobre nós, né? O estado de prontidão mental, como eu disse, né? E a vigilância são fundamentais, juntamente, como eu disse, também com a oração e a palavra, né, de Deus, a meditação, ok? Tudo bem? Não vamos esquecer. Ora, para isso nós devemos olhar para Cristo. Não disse que ele é o nosso referencial de vida, né? Então, olhando para Cristo, né? E pedir ao Espírito também que nos liberte das tentações para cultivarmos somente os desejos espirituais. Então, ele vai nos libertar das tentações da carne, né? Afinal, nós temos carne e espírito, duas naturezas habitando e que se opõem em nós. Assim fazendo, sabe o que vai acontecer? Cristo agirá em nossa vida durante todo o processo, porque isso é um processo, né? Ninguém é libertado da noite para o dia, não, é um processo, né? Então, é o processo que a gente chama de libertação, e Cristo agirá, como eu disse, na nossa vida, nos ajudando, criando em nós o quê? O desejo de ser semelhante a Ele, com os nossos desejos afinados aos desejos dele, de Cristo. A partir daí, o Pai, Deus Pai, né? Que eu digo Deus Jeová, nos ajudará também a experimentar a plenitude em Cristo.
e nos ajudará a priorizar o reino de Deus sobre todas as demais coisas, o que certamente nos levará, nos conduzirá a cultivarmos os desejos espirituais, claro, com a ajuda do nosso Senhor e Mestre Jesus. Vamos à conclusão dessa videoaula de hoje. Terminamos essa aula lembrando que a liberdade, né, que Cristo nos dá, que Cristo nos oferece, ela é completa e verdadeira. Por quê? Porque ela nos liberta da condenação do pecado, dos medos, né? Nos liberta das prisões da mente, que eu falei há pouco, do jugo, né, da servidão, segundo o que está em Gálatas 5:1, que vocês já devem conhecer. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, a verdadeira liberdade também nos liberta do jugo da escravidão. Essa liberdade não é apenas para nós mesmos, não, mas também para que sejamos testemunhas vivas ao mundo, né, de que em Jesus a vida abundante, em Jesus a vida eterna. Ficou claro? Então, que possamos sair desta aula de hoje com a certeza de que já somos livres e agora devemos andar em novidade de vida com a mente transformada por Cristo. Então, ficamos por aqui, né? Eu desejo a todos uma semana de muita paz em Cristo Jesus. Lembrem-se, já somos libertos de tudo, né? Inclusive da culpa. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.